Foi. Tá aparecendo aí para vocês a gravação? Tá ok então. Então, olá a todas e todos. Me chamo Cleiton Felizardo, sou professor da UERJ. Antes de mais nada, vou fazer minha audiodescrição para todas e todos verem. Eu sou um homem pardo, tenho uma estatura mediana, tenho olhos claros, tenho um cabelo castanho escuro, cortado baixo, na máquina 1, tenho uma barba cerrada. Estou usando um óculos de armação preta, de aro redondo. E hoje a gente está aqui reunidos para a gente assistir a palestra da professora Tayane. Vou fazer a apresentação dela formal, como manda o protocolo. Estou aqui com a minha colinha, Tayane, resumir um pouco aqui do seu currículo, que é extenso. A professora Tayane é doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UERJ, é mestra em educação pela Universidade Federal Fluminense, é licenciada em pedagogia pela UFRJ e ela possui como áreas de interesses de pesquisas, vem realizando seus trabalhos na área do transtorno do espectro autista, formação de professores, inclusão na educação, experiências educativas, ensino colaborativo e narrativas. É um prazer receber você hoje aqui para palestrar no nosso projeto de extensão. Tayane é professora da UERJ, é uma colega minha de departamento, eu tenho muito admiração pelo trabalho dela, sou suspeito para falar. Então, Tayane, com você agora a palavra, fique à vontade para explanar as suas considerações. Eu vou só pedir para a audiência que estiver aqui online manter as câmeras, né, os microfones desligados durante a apresentação da professora Tayane. Vocês podem postar no chat, que a Luana também vai estar aqui olhando o chat, a gente vai ler depois as perguntas para a professora Tayane, mas quem quiser também no final da palestra dela dialogar diretamente com ela, pode abrir o microfone, mas quem não quiser pode postar no chat também, que eu vou ler. E é isso. Sobre a lista de presença, é para certificação, para declaração da audiência. A Luana ela vai postar lá para o meio final da palestra o link do Forms para vocês preencherem com o nome e CPF para a gente poder certificar vocês, tá bom? Ela vai postar no chat, eu vou avisar aqui também. Então, assim, muito obrigado, Tayane, desde já por ter aceitado o convite. É, Sou teu fã, sou suspeito para falar, então agora a palavra é com você. Obrigada, Cleiton. Quero dizer que o sentimento é super recíproco. É uma grande honra poder dividir o mesmo espaço de trabalho com você. E agora mais essa oportunidade, né? De tantos outros trabalhos que a gente tem construído juntos aí nessa trajetória. Então, gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui. Como o Cleiton falou, né? Meu nome é Tayane Azevedo, mas podem me chamar de Thay. Eu sou uma mulher branca, né? Tenho cabelos longos, assim, um pouco abaixo dos ombros, com mechas loiras. Eu uso um piercing no nariz, do lado direito. Estou usando um batonzinho, assim, para disfarçar minha cara de cansada. Uso uma blusa cinza e estou aqui no escritório, né, da minha casa, para poder falar com vocês essa noite. E, diferente do que o Cleiton falou, hoje eu não vim aqui só para palestrar. Na verdade, eu vim aqui para a gente poder conversar. E aí eu quero muita participação de vocês, porque eu adoro falar. Mas gostaria que vocês também pudessem interagir. Pode ser abrindo o microfone, né, para que a gente possa conversar. Ou então, pode até mandando aqui no chat que eu estou conseguindo conciliar aqui as duas telas e a gente consegue dividir, né? E eu consigo ler o que vocês colocaram, tá bom? Então, o nosso tema hoje é desenho universal para aprendizagem. E aí eu queria ouvir de algum de vocês, quem aqui pode me dizer se já ouviu falar sobre esse tema e qual é o que vocês acham o que isso é, né? Qual é a percepção quando vocês ouvem esse nome, Desenho Universal para Aprendizagem?
Quem pode ser o primeiro? Vamos lá, pessoal, não sejam tímidos, podem fazer a pergunta para a professora Tayane. Cleiton, você como é o coordenador, dá início. Então, o que você pensa quando você ouve desenho universal para aprendizagem? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Me vem a perspectiva, né, de trabalhar em muitos meios, a apresentação, né, dos recursos, né, dos artefatos pedagógicos, mas não só isso, né? Isso vai propiciar acessibilidade curricular, por exemplo, né, para a inclusão desses estudantes, mas também a forma como que esses estudantes vão se relacionar com o currículo, com o conteúdo programático, a forma como eles vão apresentar os seus trabalhos, né, suas produções, enfim, é um pouco disso que eu penso do desenho universal para a aprendizagem. Perfeito. Nós temos aqui a Clara, né? Clara colocou que é um desenho que ajuda todos os tipos de estudantes a entender melhor o conteúdo. Perfeito. Vocês já trazem uma perspectiva, assim, que diferente de mim, quando eu ouvi a primeira vez de desenho universal para aprendizagem, eu fiquei receosa. Porque quando eu penso em algo que é universal, eu fico pensando assim, universal, ou seja, uma coisa que abrange a todos. E quando a gente é do campo da inclusão, né, a gente já fica pensando especificamente naqueles sujeitos que muitas vezes apresentam necessidades diferentes. Então, quando eu ouvi essa palavra assim, universal, eu fiquei, eu fiquei pensativa e receosa desse tipo de abordagem. Mas com os estudos, e principalmente aqui todo o conceito que eu vou desenvolver com vocês, a gente percebe que essa palavra universal não quer dizer que é um modelo para atender a todos, mas sim é algo que abrange, se aplica e pertence a todos, né? Então, é como se houvesse algo que pudesse, de alguma forma, abraçar ali ao conjunto inteiro, né? Sem exceções. Então, não se trata sobre um modelo que atende a todos, mas se trata exatamente aqui do que a Clara e o Cleiton trouxeram, né? Formas diferentes de alcançar a todos. Então, é importante a gente manter essa linha de raciocínio para que a gente possa entender como o desenho universal se aplica, né, no dia a dia da nossa sala de aula. Então, para dar uma previsibilidade aqui com vocês, eu vou primeiro trabalhar o conceito com vocês, né, para a gente poder fazer essa construção. Mostrar como esses princípios se articulam, e depois eu vou trazer um exemplo só de uma prática que foi abordada numa turma de 6º ano do ensino fundamental. E depois nós vamos bater um papo, tá? Mas, como eu falei, a qualquer momento, a qualquer hora, vocês podem colocar aqui no chat, ou vocês podem abrir o microfone, me interromper, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma conversa, tá bom? Então, vamos lá. O conceito universal da aprendizagem, ele não nasce da educação. Ele vem transposto, né, da área da engenharia, né, que veio com aquela proposta, da arquitetura, na verdade, que veio com aquela proposta de se criar espaços acessíveis à maior parte das pessoas. Então, quando a gente pensa em desenho universal no campo da arquitetura, nós pensamos, por exemplo, numa rampa, que tem o mesmo objetivo de uma escada, mas que promove a acessibilidade para pessoas com cadeira de rodas, para mães que têm bebês em carrinho, e para pessoas que têm uma perna ou 2 pernas, enfim, para todos os tipos de pessoas. Quem usa muleta, quem não usa, enfim. Então, quando a gente pensa em algo
nessa perspectiva de acesso, a educação transpôs esse conceito pensando no quesito da aprendizagem, né? No como as crianças aprendem. As crianças, eu digo crianças, mas os estudantes, né? Como o humano aprende, né? Porque ao longo de todo o tempo do nosso histórico da educação, nós pautamos as práticas, as perspectivas em um padrão de normalidade, em um padrão em que se criou, né, essa ideia de que todos são iguais e deveriam aprender da mesma maneira. Só que o desenho universal da aprendizagem vem contradizer exatamente isso. Né, com os avanços dos estudos, da ciência, hoje a educação já não tem mais essa perspectiva, porém, a gente ainda vê na escola práticas que reforçam esse tipo de, de conceito, né? Como se todos ali tivessem que fazer a mesma coisa do mesmo jeito. A gente ainda vê práticas homogeneizadoras muito fortemente na escolarização, né? No cotidiano escolar. Então, com o avanço da ciência, se mostrou como as ligações neurais, elas acontecem de formas diferentes no cérebro, e que as pessoas aprendem de forma diferente, seja uns são mais visuais, né? Outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos. Então, o desenho universal, ele veio para trazer justamente uma resposta a esses diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Então, eu acho que foi em 1970, né? Cast foi lá e criou um modelo didático. E esse modelo didático, ele é pautado nos princípios da educação inclusiva. Por quê? Pensa-se que a diferença ela é uma condição inerente, né, da humanidade. Sendo inerente, é algo que nasce com a gente. A diferença, ela nasce com a gente, né? Então, cada um aprende de forma diferente, né? E com isso, ela está respaldada pelos princípios da educação inclusiva, porque é um modelo que busca atender, se não a todos, a grande parte, né, dali do público que a qual está estudando, né, ali do público de alunos. Então, o que é? É um modelo didático que é pautado nos princípios da educação inclusiva. E era para que ele serve? Ele serve justamente para promover uma acessibilidade curricular, garantindo diferentes formas de aprender e também de ensinar. Então, o DUA, né, assim como a gente chama aqui no Brasil, o DUA, ele vem para ser uma das estratégias de acessibilidade ao currículo, a esse currículo que muitas vezes é instituído, é direcionado, né, bem fechadinho, né, na escola, e fazendo com que todos possam estar ali participantes desse contexto de aprendizagem. E como que esse modelo, ele garante isso, né? Através das múltiplas formas de ação, de apresentação, ação e expressão do conteúdo. Tudo isso apoiado pelo engajamento afetivo. O estudo de CAST, ele vai trazer, vou até passar aqui o slide, ele vai trazer algumas áreas, né, do nosso cérebro que elas são ativadas pelo engajamento afetivo, outras pela área, né, que ele chama ali na área da apresentação, o córtex pré-frontal. Eu não quero aprofundar exatamente isso aqui nesse nosso encontro, porque demandaria muito tempo, né? Mas eu posso disponibilizar depois para vocês, na verdade eu vou fazer isso, ao final, uma bibliografia que traz, assim, muito material legal para que vocês possam aprofundar mais ainda a questão do dual, como que funciona essas questões neurais, né, essa parte mais do
funcionamento do cérebro e como eles respaldam esse modelo didático através da neurociência. Então, se a gente pode definir um conceito para o DUA, o conceito seria esse, né, que se apresenta como uma estratégia que entrelaça os princípios da educação inclusiva por se tratar de um modelo didático que viabiliza a acessibilidade curricular por contemplar diferentes formas de aprender e de ensinar, proporcionando múltiplas formas de ação, apresentação e expressão dos conteúdos a partir do engajamento afetivo. Vocês viram que eu coloquei um marca-textozinho aí, ó? Então, ó, gravem essa parte, porque basicamente esse é o resumo, né, do que é o conceito do DUA. Porém, esse conceito, ele se ancora em 3 princípios, né? Primeiro, que é o princípio das múltiplas formas de engajamento, que aí a gente mexe, né, com aquela parte do princípio de engajamento afetivo. E o que é essas múltiplas formas, né, de engajamento? É considerar que as emoções, a afetividade, elas são elementos cruciais para a aprendizagem. Parece aqui que eu estou falando mais do mesmo, né? Nossa, parece até clichê. É importante que haja relacionamento afetivo, isso todos nós sabemos. Mas será que a gente consegue, ali no dia a dia, garantir com que essa afetividade não seja só em relação ao relacionamento entre as pessoas, entre os pares, mas também ao relacionamento com a construção do conhecimento? Porque é exatamente isso que o DUA propõe, né? Que ele traz a questão da afetividade, e aí Vygotsky também vai conversar muito, é um outro teórico que conversa muito com esse tipo de perspectiva, que se consolida nas formas com que você engaja, né, com que você motiva aquele sujeito, né, a aprender. E, claro, isso acontece a partir da relação que se estabelece entre professor e estudante, estudante e conhecimento. Mas nós precisamos também ter em mente que essa forma de engajamento, ela também precisa ser múltipla, né? Ela também precisa ser diversificada, porque nós vamos ter aqueles alunos que são mais fáceis de se engajar, mas também nós vamos ter aqueles alunos que são mais desafiadores. Então, quando eu falo de modos múltiplos de engajamento, eu estou falando de níveis ajustáveis ali de desafio, eu estou falando de interações em diferentes contextos de aprendizagem, seja na sala de aula, seja no pátio, seja na quadra, seja num ambiente fora da escola. Eu estou falando também de incentivos, de recompensas, eu estou falando de proposta de jogos lúdicos, eu estou falando de múltiplas formas de você ali envolver esses estudantes, né? E isso também se materializa no princípio de apresentação. Porque quando a gente fala de apresentação, a gente entende que não existe uma representação ideal, algo que vá ali alcançar todos aqueles estudantes. Por isso, a gente precisa oportunizar exatamente múltiplas formas de apresentar esse conteúdo. Estou falando de apresentação, eu estou falando de várias maneiras, né, de você expressar, de você apresentar aquele conteúdo que você vai trabalhar. E aí pode ser, por exemplo, em vários formatos. Pode ser em um formato mais visual, com um esquema de cores, por exemplo, que eu chamo de código de cores, né? Pode ser fichas conceituais, pode ser cartazes, pode ser áudios, vídeos, mapas, enfim. A gente entender
que a gente não precisa recorrer a uma única forma de apresentar aquele conteúdo. É somente por uma aula que é expositiva, a partir do livro didático. Não que isso seja errado, tá? Porque isso também é um recurso. Tem pessoas que aprendem lendo e escrevendo, pessoas que aprendem ouvindo. Então, é uma forma de você garantir com que todos esses também estejam envolvidos, mas não excluir aqueles que aprendem de outras formas, né? Sobretudo tocando, sentindo, participando, se envolvendo, interagindo. Então é isso, né? É a gente pensar em múltiplas formas da gente apresentar aquilo que quer aprender. E que eles querem aprender, né? Ai, eu voltei muito, calma aí. E também temos as múltiplas formas de ação e expressão desse conteúdo, porque não tem como falar de múltiplas formas de apresentação e também não dar a esse estudante múltiplas formas dele demonstrar aquilo que ele aprendeu, né? Então, quando eu falo de múltiplas formas de apresentação, eu também estou falando de múltiplas formas de retorno daquilo que o estudante pegou, né? Então, esses estudantes, eles podem apresentar, né, demonstrar a sua aprendizagem através de gráficos, apresentações orais, trabalho coletivo, mapas conceituais, enfim, vai ter que se reconhecer que, que nessa parte deles darem um retorno também requer uma grande quantidade, né, de práticas e também de organizações específicas para garantir com que todos estejam ali contemplados. Então, quando a gente pensa numa aula, fala assim, caraca, Thay, meu Deus do céu, isso dá muito trabalho. E aí a gente fica muito receoso, né? Quando a gente pensa, assim, é mais trabalho, é algo a mais que eu tenho que fazer. Mas, na verdade, não é quando você parte da perspectiva de que todos ali precisam acessar aquele currículo. Então, quando você planeja o currículo a partir da perspectiva do DUA, você elimina as barreiras, porque você se antecipa a elas. E se você se antecipa a elas, você vai automaticamente ter menos trabalho em relação à adaptação, em relação à avaliação, em relação à participação do estudante. Então, o planejamento do currículo na perspectiva do DUA, ele permite que os professores eliminem, né, essas possíveis dificuldades que podem impedir com que os estudantes construam ou aprofundem ou consolidem o conhecimento. Então, o objetivo principal desse currículo, né, no DUA, não é simplesmente auxiliar os estudantes a dominar um campo do conhecimento, mas é, sobretudo, ele a dominar o seu conjunto de habilidades de aprendizagem, né? Ajuda ao estudante a compreender o seu próprio caminho da aprendizagem. Então, não é só sobre o componente curricular ali, é sobre o estudante se conhecer e você dar recursos para que muitas vezes eles possam caminhar com mais autonomia. Então eu não estou falando de algo que é um modelo simplesmente que ele é transposto, que é uma receita, que existe ali uma forma exata e engessada de se desenvolver, mas é o contrário disso, é de você planejar com flexibilidade o suficiente para que não só você construa e aplique, mas que todos possam construir, né, junto com vocês. Então, eu penso assim, tá bom, então se o DUA, então, ele é para quem, né? Se ele não somente para aquele estudante que tem dificuldade, ele é para quem? Ele é para todo mundo.
né? O DUA, ele é para todos. Ele é para desde aquele estudante que é o primeiro da classe, que é o top 1, para também aquele estudante que pode, por exemplo, apresentar uma deficiência intelectual, ou para aqueles estudantes que apresentam algum transtorno, né, de aprendizagem. Então, quando você pensa no DUA, que ele se configura como uma estratégia universalista, né, a gente entende que ele é um modelo que ele é organizado para atender às necessidades individuais em benefício do coletivo. Então, você não pensa, nenhuma das suas estratégias ali é pensada de uma forma separada, segregada, mas sim pensando naquele contexto da turma que você tem. Daqueles 30 alunos, eu estou botando aí geralmente é a média, né? A gente tem em média aí uns 30 alunos por turma. Naqueles 30 alunos, nós temos alunos que são super autônomos, nós temos aqueles alunos que falam pra caramba, nós temos aqueles alunos que são ótimos alunos, nós temos aqueles alunos que não estão nem aí, que ainda precisam de muito engajamento afetivo, nós temos aqueles alunos que são muito dedicados, mas apresentam dificuldades reais de aprendizado. Enfim, então, o DUA, ele permite que, ao invés de você pensar em uma adaptação específica para um estudante público-alvo da educação especial, né, você pensa em formas diversificadas de ensinar o currículo para todos. Então, é como se você invertesse aquela lógica de atuação, que é justamente a lógica da qual nós estamos acostumados a viver, que é a lógica de adaptação. Então, às vezes, nós vamos ter sei lá, uma avaliação, vamos dizer assim, uma avaliação que é uma prova. Nós temos a prova regular e nós temos 5 adaptações, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa pensar ali na especificidade de cada um. Mas, e se na nossa avaliação nós pudéssemos possibilitar diferentes formas, né, de se resolver aquelas questões ou de se realizar aquela avaliação? Então, a gente inverte essa lógica. A gente usa os recursos que muitas vezes seriam utilizados somente para aquele estudante da educação, a gente utiliza isso para todos e coloca a serviço da aprendizagem de todos. Muitas vezes eu pensando aqui num recurso para um estudante que tem dificuldade por exemplo, em identificar o valor posicional dos números. E aí eu trabalho com ele a questão do ábaco. E eu vi que outra criança se interessou e foi legal para ela também. Então, é um recurso que foi pensado para aquele estudante, mas como eu coloquei aqui, é algo que foi para atender uma necessidade individual, mas trouxe ali um benefício para. Então, esses recursos que são disponibilizados a todos, eles podem auxiliar, né, no processo de aprendizagem e a partir da exploração dos sentidos, porque ele vai ativando diferentes áreas, né, do cérebro. E aí, quando a gente fala em DUA, o DUA, ele nos movimenta, ele nos questiona, ele nos tira, né, ali da zona de conforto, e ele nos faz repensar em muitos aspectos. E o primeiro deles é a forma de desenvolver esse currículo, né? Porque o DUA, ele requer uma autoria docente. E eu acho que ao longo dos anos, né, nós, professores, fomos sendo podados muito nesse sentido, né? Fomos sendo podados aos poucos na nossa autonomia em sala de aula, né? Na nossa autoria em sala de aula. E eu acho que o DUA, ele vem retomar justamente esse aspecto, né? Nós também precisamos repensar a forma de parceria com a equipe, porque para se desenvolver o DUA, é preciso que haja ali uma cultura inclusiva, né? E essa cultura inclusiva, ela não é construída sozinha, ela é construída às muitas mãos. Então, eu preciso estabelecer ali uma parceria
com a equipe, né? Então, antes de pensar o que é importante do currículo que esse estudante aprenda, eu também preciso pensar assim, caramba, como eu consigo compartilhar essas experiências, o planejamento, os temas, né, com outros professores, professores de outras disciplinas, com a equipe de suporte, que é a coordenação, orientação, né? Nós precisamos pensar nisso. Então, a gente não pode também descolar isso do processo de avaliação. Nós vamos precisar repensar isso, como eu já até sinalizei isso aqui, né? Então, assim, quais são as possibilidades avaliativas que eu tenho para oferecer, além, né, das tradicionais, que muitas vezes faz parte ali da escola, da dinâmica da escola, por exemplo, fazer uma semana de provas. Isso faz parte e está instituído, e ok. Mas, assim, quais são as outras formas de avaliação que eu posso garantir com que esses estudantes estejam contemplados? Eu preciso repensar as minhas estratégias didáticas, né? Como que essa turma pensar assim, nossa, como que essa turma ela ela aprende? É uma turma que é muito falante? É uma turma que é mais quietinha? É uma turma que precisa de um start para se envolver? Como que eu posso apresentar aqui as coisas? É uma turma que gosta de música? É uma turma que se envolve mais se for um jogo? O que tem facilitado ou dificultado o engajamento, né? Quais os aspectos que eu posso mudar ali na hora de apresentar esse conteúdo? E automaticamente a gente também pensa nessa organização da turma e do ambiente, né? Então, assim, como que essa turma ela senta, por exemplo? É em grupinho, é por afinidade, é por estilo de postura, né? Os mais falantes são mais lá para o final, os da frente são os mais quietinhos. Consigo circular nessa turma? Como que eu posso ali organizar de forma com que se crie, se facilite, né, as interações, tanto entre professor e aluno, quanto também entre aluno e aluno? Como que eu posso, né, garantir a acessibilidade a todos, né? E isso nos faz repensar, né, também essa compreensão sobre a aprendizagem, né? Eu tenho pensado a aprendizagem como um processo linear, ou eu tenho compreendido que existem diferentes necessidades que podem se apresentar ao longo desse processo? Eu tenho compreendido que o processo de aprendizagem ele é dinâmico, ele é aquele um passinho para frente, três para trás, depois dá um salto enorme para frente. Eu consigo pensar em propostas que, que contemplem, né, esses altos e baixos da aprendizagem, que contemplem essas diferentes formas dela se manifestar. E esses recursos que eu tenho utilizados, eu consigo ofertar recursos para que todos possam ter a mesma possibilidade de envolvimento na proposta? Então, assim, o DUA, ele vai nos questionando, ele vai trazendo, assim, muitos critérios da nossa prática que muitas vezes a gente vai por aqueles caminhos que já estão estabelecidos, né, por aqueles caminhos que já são comuns à nossa prática, e ele começa a nos fazer a questionar isso, né? Então, eu poderia acrescentar aqui, assim, que mais do que o DUA ser um modelo, o DUA, ele é um movimento. E anotem isso aí, eu acho que é importante, né? Mais do que um modelo, ele é um movimento. E é um movimento de pensar, de repensar o processo de aprendizagem durante todo o processo, né? Durante todo o tempo. E por ser dessa forma, ele traz para nós muitas possibilidades. É algo que se você for pensar assim, no seu tempo, né? Se bem que eu estou com uns alunos aqui bem novinhos hoje, né? Estou me sentindo uma senhora. Mas
vou botar assim na minha realidade. Quando eu era aluna do ensino fundamental, por exemplo, no Fundamental 2 e médio ali, eu lembro, gente, que era eu ir para a escola, era livro didático, cópia do quadro, exercícios, teste e prova. Livro didático, cópia do quadro, exercícios, teste e prova. Raras, né, eram as oportunidades que eu tinha de construir o conhecimento de uma forma diferente. Então, eu digo assim, eu nunca fui uma das mais inteligentes da turma, tá? Eu sempre fui aquela galerinha ali que fica no meio, né? Que conversa pra caramba, mas que presta atenção e corre atrás depois do prejuízo em casa. Eu era esse tipo de aluna. E aí, era muito difícil para mim me concentrar em aulas excessivamente expositivas. E aí eu penso assim, nossa, caramba, se meus professores naquela época tivessem acesso, né, a esse tipo de perspectiva, né, essa perspectiva mais inclusiva, ao DUA, talvez eu pudesse ser uma das melhores alunas da turma, né, uma das mais desejadas. E então, o DUA, ele é uma possibilidade de você conseguir ali oportunizar, né, para todos o acesso ao currículo e a construção do conhecimento de uma forma significativa. Então, ele reduz, né, as barreiras na forma de ensinar, ele possibilita as adequações, apoios, ajudas, desafios apropriados às necessidades dos estudantes e o protagonismo discente e também docente. Né? Então, aqui todos eles são autores de um processo de aprendizagem, e isso é incrível, né? Quem dera, né? Como eu falei aqui, que eu tivesse essa oportunidade quando eu era aluna, mas é algo que ainda está se consolidando, sobretudo aqui no Brasil, os estudos ainda são, assim, bem iniciais, né, em relação a essa proposta, mas só de você estar tendo a oportunidade de ouvir sobre isso durante a graduação, especialização, isso já é considerado até um privilégio, né, porque eu, particularmente, só vi ouvir falar de DUA quando eu estava no mestrado. Então, olha como as coisas elas vão avançando, né? E eu tenho certeza que daqui, quem for professor, quem desenvolver aí projetos, né, educacionais com crianças, tendo acesso a esse tipo de perspectiva e já desenvolvendo uma prática nesse tipo de perspectiva, certamente vai ser aí um diferencial, né, para todos os nossos estudantes. Mas, assim, o DUA não é só flores. Ele não é resposta para os desafios que a gente encontra, para todos os desafios que a gente encontra na sala de aula. E aí eu estou falando de vocês de que um lugar que eu habito e que me é muito caro. E assim, por que, Tayane, é um lugar caro, né? Por que eu considero uma tamanha responsabilidade trazer esse tipo de proposta sendo uma professora que habita no chão da sala de aula. Porque eu sei que o DUA, na teoria, ele pode ser muito promissor, mas ele só consegue efetivamente fazer uma diferença na prática quando a gente tem alguns elementos que são necessários para fazer ele funcionar, né? E quais são esses elementos? São possibilidades, né, de estrutura de trabalho docente, tempo disponibilizado para planejamento, formação em serviço e condizente com as necessidades reais da sala de aula. Nós precisamos de suporte, não só suporte material, porque ele também requer ali múltiplas formas de apresentação, ação, expressão, recursos e tal. Muitas vezes a gente vai para o chão da sala de aula e a gente não tem quase nada, né? Muitas vezes às vezes, precisa tirar do nosso próprio bolso. Então, assim, nós também estamos falando de recursos materiais, mas nós também estamos falando de recursos humanos,
né, dali da possibilidade de um estabelecimento de parcerias colaborativas dentro, né, da própria escola, fora da escola e também com a família. Então, eu também, como professora de educação especial, e como uma professora de educação especial que habita ali dentro do chão da sala de aula, na perspectiva do ensino colaborativo, não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas o ensino colaborativo é o atendimento educacional especializado dentro da sala de aula regular, onde o aluno passa ali a maior parte da sua jornada escolar. Não é contraturno, como a gente vê em algumas prefeituras, né, em algumas, na verdade, na grande maioria da realidade brasileira, mas é o AE ali à disposição do estudante, onde ali no lugar onde apresenta os maiores desafios, né? E eu sou essa professora, eu sou a professora que está lá. E quando a gente está numa turma, por exemplo, que a gente tem casos muito complexos, né, de estudantes públicos da educação especial, o DUA, muitas vezes, ele pode não trazer a resposta esperada para esse estudante. Mas o próprio DUA, ele preconiza uma articulação com outras estratégias de aprendizagem. Então, o DUA, ele não exclui as estratégias individualistas, né? A individualização do ensino, o PEI, né? Que é o Planejamento Educacional Individualizado, mas ele, na verdade, ele requer, na verdade, ele convoca isso, né? Ele, com o DUA, você consegue articular melhor ainda, né, um PEI, por exemplo. Porque, como eu falei lá no slide atrás, como a gente inverte essa lógica de sair da lógica do geral para adaptar, e a gente começa a trabalhar a partir da necessidade daquele estudante para ampliar, como a gente inverte essa lógica, a gente está justamente considerando ali as necessidades mais específicas daquele estudante. Mas às vezes nós temos casos de estudantes que têm uma defasagem muito grande em relação à turma. Então, ainda assim, vai precisar de estratégias individualistas, né, individuais. Mas, como eu falei, né, ele deve estar, o DUA, ele deve estar articulado e condizente, né, com essas estratégias. E aí, eu venho trazer para vocês uma das aulas, assim, mais legais que eu já fiz. Aconteceu em um contexto real, de sala de aula, né, numa parceria que eu estabeleci com um professor de história. E aí, uma professora, desculpa, uma professora de história. E aí, era uma turma, né, daquela galerinha de sexto ano que fala pra caramba, a galerinha de 11, 12 anos, e tinha um estudante, né, com autismo, e que ele era muito mobilizado pelos seus próprios interesses. Então, se não tivesse algo do interesse dele, era muito difícil enganjá-lo, né? E ele desenhava muito bem. Ele era um artista, né? E ele tinha hiperfoco em histórias em quadrinhos, né? Então ele queria só passar o tempo inteiro desenhando. Se a gente deixasse, ele só queria ficar desenhando na sala de aula. E ele fazia isso muito bem, né? Então, muitas vezes, ele se expressava, né, através desse desenho, e ele era alfabetizado, mas ele não escrevia muito, né? Ele realizava só a escrita de pequenas frases, assim, com autonomia, mas precisava ser motivado o tempo inteiro para que ele pudesse desenvolver aquela escrita, tá? Então, essa aula foi sobre a rainha Ginga, né, lá de Angola, rainha de Angola, muito boa. E eu vou, assim, só apresentar uns pontos do planejamento, que todo esse planejamento foi pautado no DUA, né? Então, eu só vou apresentar alguns pontos do nosso planejamento e que foi dividido em 3 momentos. Né? O primeiro momento, nós apresentamos o filme que está disponível na Netflix,
sobre a rainha. E ali nós começamos a discutir, né, sobre os aspectos da história dela, o que aconteceu ali que eles acharam importantes, ou seja, promovendo o engajamento afetivo da turma, a participação. Logo depois, né, nós disponibilizamos a biografia impressa da, da rainha em quadrinhos, né? Então, eu até coloquei aqui uma imagem. Nós achamos um PDF incrível sobre a história dela em quadrinhos, e foi por conta desse PDF que nós escolhemos, né, essa representação, a representação dessa rainha, para que a gente pudesse discutir com a turma. E também disponibilizamos um documentário em vídeo, né, com legenda, com audiodescrição, entendendo que eles poderiam ter acesso, né, a esse material posteriormente, né, fora da sala de aula. E aí, nesse segundo momento, nós exploramos justamente o gênero textual biografia, né? E aí, essa aula, gente, ela foi muito em parceria com um professor, com um professor de português, né, de língua portuguesa, porque ali nós aproveitamos o vídeo que foi trabalhado em história e trouxemos também para a aula de português, que era a aula logo em seguida, e aí nós tratamos do gênero textual de biografia, trouxemos mapas, né, visuais, né, vocês podem ver ali, trouxemos escrita, né, no quadro, né, na lousa, trouxemos uma folha impressa com resumo conceitual, que na verdade eram fichinhas, né, sobre os aspectos do conceito de biografia. Trouxemos um mapa mental, né, com a linha histórica, né, dos acontecimentos da vida da rainha. Então, assim, foram diversos materiais que nós lançamos mão para que os alunos pudessem participar, né? E aí, por final, a nossa proposta, ela culminou em duas atividades. A primeira foi que eles pudessem representar uma parte da história da rainha por meio de desenho, história em quadrinhos, apresentação oral, texto escrito ou falado. E aí foi muito bom, porque nós criamos pequenos grupinhos de 4 alunos, para que eles pudessem desenvolver. Quem quisesse fazer sozinho poderia fazer, mas ninguém quis. Todo mundo quis fazer com os colegas. E ali, cada um falou um pouquinho de uma parte que gostou, inclusive o estudante autista, que foi muito participativo, ele ficou com toda a parte do designer, né, do desenho, foi muito incrível ver, né, a participação dele, do como ele estava ali totalmente incluído, né, naquela proposta, envolvido. E depois nós também fizemos uma proposta da construção de um texto autobiográfico. E aí eles poderiam, na outra aula, né, apresentar em cartaz, com música, com poesia, trazer fotos, enfim. Então, foi uma proposta, se a gente fosse parar para pensar, não é algo que requer, nossa, grandes e grandes coisas para desenvolver. Eu sei que muitas vezes a gente não tem um recurso tecnológico, mas a gente consegue fazer um jogo lúdico, um cartaz, a gente consegue propor uma tutoria de pares. Eu sei que também muitas vezes a gente não tem muito tempo ali com aqueles estudantes, né? Sobretudo para quem é professor de disciplina, né? Específicas, como biologia, matemática, o tempo ele costuma ser bem reduzido em relação ao que um professor de primeiro ao quinto tem, né? Mas se a gente estabelecer essas parcerias, né, nós conseguimos puxar ganchos para as nossas disciplinas e promover ali um maior engajamento dos estudantes. E a parceria com o professor de educação especial, gente, é imprescindível, né? Porque para se pensar nas necessidades específicas desses estudantes,
são os professores de educação especial que têm ali um maior domínio, né, sobre as formas de ensinar, de aprender daquele estudante. Então, é muito bom poder estabelecer, né, essas parcerias. E agora eu queria ver com vocês, quem está vendo aí o QR Code na tela, quem tiver um celular, escaneia esse, esse, esse QR Code, e ele vai abrir diretamente para um quiz do WordWall que eu criei, e ele tem algumas perguntas sobre o conceito que nós desenvolvemos aqui. Então, enquanto vocês vão fazendo aí, depois vocês me dizem quanto que vocês tiraram aí, quanto que vocês aprenderam. Eu vou disponibilizando alguns materiais para vocês poderem estudar depois, tá? Aqui também tem um outro QR Code, eu posso até disponibilizar, Cleiton, a apresentação aqui para você colocar no grupo, enfim, tá bom? Bacana. Mas tem um vídeo também que é super dinâmicozinho, só de imagens, né? Trazendo ali os princípios do DUA de uma forma bem resumida. Nós também temos livros, para quem quer aprofundar ainda mais, são 3 livros que são referência, né, assim, para quem está querendo estudar um pouco mais sobre o DUA. E também nós temos alguns artigos de práticas que foram baseadas, né, no DUA de diferentes disciplinas. Temos daqui da galera de ciências, temos de geografia, temos de artes. Então, isso mostra que não temos limites, né? Não temos barreiras, né? Que o DUA não possa aí nos ajudar a superar. E é isso, gente. É o que eu queria trazer, mas gostaria muito de ouvir um pouquinho sobre vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Tayane, pela exposição. Gostei da forma que você apresentou, né, essa conversa, né, mais assim. Existe a audiência online aqui, é síncrona, principalmente tem estudantes da UERJ, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, tanto do projeto de extensão, que essa palestra faz parte, né, essa formação, quanto estudantes da UERJ também, do curso de Biologia, que estão aqui assistindo. Então, achei bem legal, porque no projeto, Tayane, a gente trabalha com essa formação inicial dos estudantes da licenciatura da UERJ. Uma das metodologias que eu propus para o nosso trabalho de desenvolvimento do trabalho, né? É exatamente o DUA. Então, assim, agradeço demais você ter trazido hoje aqui essa perspectiva teórica, metodológica, para a gente poder incorporar, né, nas nossas práticas, né? A gente também tem a perspectiva do projeto de extensão da formação continuada dos professores da educação básica. Então, como a sua palestra está sendo gravada, a gente vai disponibilizar depois. A Luana, nossa jornalista aqui que trabalha na parte de divulgação científica do projeto, ela vai fazer, né, o upload lá para o canal do YouTube. Essa palestra gravada vai ficar lá. Então, vou oportunizar que mais professores, né, assistam essa palestra também, professores já que estão atuando, né? Então, agradeço demais. Assim, você foi falando, foi abrindo várias telas aqui, abas na minha cabeça. Vou comentar só algumas partes que você trouxe, né? E depois a gente abre para perguntas, considerações, comentários dos estudantes, se eles estiverem, tá? Você falou em determinado momento da sua palestra sobre a afetividade com o conteúdo. Achei isso bem bacana, porque a gente não trabalha só essa afetividade entre estudantes, né, deles com o professor, a professora, mas a relação que eles têm com o conteúdo programático também, porque isso acaba influenciando, né, no processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe disso. Você trouxe um pequeno perspectiva ali da neurociência, óbvio que não dá para aprofundar aqui agora, porque isso seria um momento para uma outra palestra, né? Mas essa afetividade, sim, é importante também, porque isso trazendo até para a nossa própria realidade também, que a gente está falando com estudantes da graduação. Então, a gente tem tendência também, né, a estudar mais e melhor aquilo que a gente gosta, né? Então, essa relação da afetividade me trouxe isso também. Falando especificamente aqui do curso de biologia, a biologia ela tem várias áreas, né? A biologia geral que a gente fala, biologia comparada.
Então, e geralmente a gente gosta mais de uma área ou de outra ali, né? Então, essa relação da afetividade com o conteúdo, né? Eu também lembro de uma experiência minha, quando eu dava aula na educação básica, no ensino médio, de biologia. E aí eu tinha uma estudante que ela fazia teatro, né? E ela não ia bem nas avaliações regulares. Mas ela dialogava durante as aulas, super crítica, e aí eu propus ela apresentar um trabalho na forma de um seminário, né? E aí ela arrasou, assim, simplesmente, assim, ela deu uma palestra ali como se fosse uma estudante de graduação. E nessa época eu não conhecia o Du ainda, não tinha começado a estudar essa perspectiva, né? Mas eu tive naquele momento aquele olhar, assim, e oportunizei ela ali se expressar de uma outra forma. Foi fantástica, assim. Eu também tinha um outro estudante numa outra turma do ensino médio, que ele também não ia bem nas provas regulares. Só que, durante as aulas, ele dialogava e tinha um senso crítico assim muito desenvolvido, dialogava bastante comigo, com os outros estudantes também. E aí eu posso dizer que, nossa, esse estudante não é bom, né, não tem um bom rendimento acadêmico do ponto de vista que se prega, né, e tal. Não, é exatamente isso que você trouxe, a questão da gente oportunizar esses modos, né, de expressão múltiplos, a gente recorrer também a essa questão um pouco dos estilos de aprendizagem que você trouxe no início da sua palestra. Os estudantes eles aprendem de maneiras diferenciadas, né? Dentro da neurociência, a gente fala que são os estilos de aprendizagem. E aí vai ter estudante que é mais imagético, outro áudio, né? Enfim, é um pouco disso que foi me dando, né? As abas foram abrindo aqui conforme você foi discorrendo aí na sua palestra. Muito obrigado, Thaís. Essa palestra ela faz parte do nosso projeto de extensão, Alfabetização Científica Inclusiva. O nosso projeto de extensão está vinculado ao programa Rompendo Barreiras da UERJ, e é isso, um pouquinho, né? Agora eu vou abrir aí o canal aí para os estudantes. Se eles tiverem alguma pergunta, gente, pode postar no chat ou diretamente no microfone, pode falar com a professora Tayane ou fazer algum comentário, alguma colocação, ou se também não entendeu algum conceito ali, a professora pode tirar dúvida aqui agora, tá? O momento é esse. Perguntas, dúvidas, comentários, podem fazer. Eu peço também para quem tiver com a câmera boa, liga aí para a gente ver o rostinho de vocês, para dar um print, colocar lá no Instagram. Boa noite, consegue me ouvir? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas também um comentário para a Tayane. Primeiro, eu gostaria de falar que achei importante a parte que ela fala que para trabalhar com duas necessitamos de elementos, né, na escola para que ele possa funcionar ali. E a minha pergunta, misturada com um comentário, é que a avaliação na maioria das escolas ela é tradicional, né? Ela pede ali a leitura e a escrita. E aí, com o DUA, nós podemos articular as práticas pedagógicas com esse tipo de avaliação, porque, assim, questões que retomam, né, o que foi feito na aula, o conteúdo que foi apresentado, considerando também que esse tipo de prova seja obrigatória, né, na escola e que, no futuro, esses alunos irão prestar vestibular, que utiliza esse método de avaliação, né, de prova, que necessita de leitura e escrita. Laísa, né? Laísa, Isso, muito Laísa. pertinente sua pergunta, porque eu acho que quando a gente está no chão da escola, foi até um pouco isso que eu falei, né, da questão do engessamento, que muitas vezes o currículo e as práticas acabam colocando, né, nós professores. Mas eu acho que o DUA, ele não vem para acabar com esse tipo de coisa, ele vem para mostrar que também existem outros caminhos. Então, assim, se nós estamos, por exemplo, no ensino médio, e esse tipo de avaliação dos quais os estudantes vão ser submetidos futuramente no vestibular, essas coisas, elas precisam acontecer, e tudo bem se acontecer. Eu acho que o que não pode ser é de ser uma única forma
de você apresentar ali uma forma de que esse aluno te dê esse retorno de aprendizagem. O caminho não pode ser único, né? E aí, isso esbarra muito naquela questão que a gente trouxe. A gente vai precisar ali de uma autoria docente e de uma autonomia docente também, para que a gente possa desenvolver isso. Então, o DUA não vem acabar com as provas tradicionais, até porque tem estudantes que se dão muito bem com isso, né? Eu vi que eu tinha vários amigos que adoravam, que iam muito bem em provas, por exemplo, discursivas. E para mim eram horrível, eu preferia a múltipla escolha. Enfim, então, assim, somos diferentes. Essas avaliações, elas precisam acontecer também, né? Mas a gente também precisa ter em mente que não necessariamente precisa ser o único caminho de expressão desse conteúdo, o único caminho de expressão daquilo que foi aprendido. O DUA, ele vem nos confrontar e nos mostrar exatamente que a gente também precisa pensar as formas de avaliação numa perspectiva mais inclusiva, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Obrigado, Taíno. Foi uma excelente pergunta da Laísa. A Laísa é estudante da UERJ, ela é do projeto de extensão também. Obrigado pela pergunta, Laísa. A Júlia levantou a mão, quer fazer algum comentário, alguma colocação? Pode abrir o microfone, Júlia. Boa noite, todos conseguem me ouvir? Ok. Bom, como ela falou, né, o DUA veio para complementar aí o currículo. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que eu fiquei apaixonada no foguete na experiência que nós fizemos do foguete de garrafa PET que a Renata fez. Até mesmo os participantes, os responsáveis, ficaram enlouquecidos. Mesmo as criancinhas que não entendiam muito bem o conceito, eles ficaram enlouquecidos com a explicação dela, a forma que ela fez. Eu achei muito incrível. Fazendo adendo, alguns professores meus no ensino médio trabalharam com as músicas de Racionais, para que nós entendêssemos mesmo o conteúdo. Acho que é só isso. Legal, Andressa. A Júlia, muito legal. Bacana. Inclusive, essa experiência que a Júlia trouxe, Tayane, foi da mostra que você estava na organização, que foi apresentado lá, que foi um foguete construído com materiais de baixa tecnologia, e a Renata, que ela está falando, é a nossa colega aqui, né, que ela é do projeto de extensão também, estudante, e aí ela levou, além do protótipo, né, do foguete, levou uma maquete também, levou um modelo. Então, assim, ela levou um multimeios ali, também foi bem legal. Quer fazer algum comentário, Tayane? A Andressa levantou a mão. Pode fazer a pergunta, Andressa, pode conversar com a professora. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Eu queria fazer, na verdade, um comentário, né, para adicionar aqui ao nosso debate em relação à realidade da escola, né? Eu faço alguns trabalhos em algumas escolas e o que eu tenho percebido em relação aos professores e em relação à equipe educacional é a falta de preparo por conta da falta de formação continuada. Mesmo que tenha o atendimento educacional especializado, né, aquela equipe para atender os alunos especiais, eu vejo ainda muita resistência dos professores. Acredito muito também pela sobrecarga e pela quantidade de alunos que tem hoje em dia com laudo, e muitos alunos ainda sem laudo que os professores conseguem perceber naquele primeiro contato, né? Então, eu sinto que alguns trabalhos como esse, eles entram de frente com a realidade da escola, porque muitas vezes um professor ele quer fazer e a equipe ela não consegue adaptar esses trabalhos para a sua realidade por conta de sobrecarga. Mas eu vejo também que falta muito recurso da Secretaria de Educações, porque eles jogam o professor lá, né, para realizar os trabalhos, e falta recurso, e eu vejo também que falta a formação continuada, porque eu acredito que a gente tem essa necessidade de se atualizar, porque as coisas, elas mudam, né, a vida não é uma linha reta, né, a gente vive com diversas mudanças. Então eu queria
queria adicionar isso ao nosso debate de hoje, porque eu tenho ficado muito surpresa de verdade com o que a gente vê na escola, porque a gente aprende um conteúdo na teoria, e quando a gente chega para a prática escolar, na prática escolar, a realidade muitas vezes é muito diferente do que a gente tem aprendido. Aí a gente quer fazer, mas não tem recurso, quer fazer e não tem uma equipe que apoia, e muitas vezes os alunos são prejudicados por conta disso. Era só isso mesmo. Obrigada, boa noite. Andressa, muito obrigada pela sua colocação. Eu acho que ao longo, né, de toda aqui a conversa que a gente teve, eu quis bater muito nesse aspecto, porque, como eu falei, né, você está falando com uma pessoa que vive esse chão da escola, vive muitas vezes essa falta de recursos, a falta de formação, a falta de colaboração entre equipe. Então, eu não posso ser leviana, né, em aqui vir e dizer que o DUA é a resposta em que vai solucionar todas as questões da nossa sala de aula, né? Até porque, como você mesmo apontou, são questões que muitas vezes extrapolam a sala de aula, né? Que é uma questão de condição de trabalho, é uma questão de oferta de recursos materiais e também humanos, né? A gente não pode ser leviano quanto a isso. Mas na mesma medida em que a gente não pode negligenciar, a gente também não pode colocar isso como uma barreira que impede da gente buscar ter novas práticas, né? Como eu falei, assim, nem sempre a gente vai ter um recurso tecnológico, mas a gente pode buscar formas de ver como que a gente vai operacionalizar isso, às vezes com uma garrafa PET, como foi colocado aqui, né? Não tenho colaboração dos meus amigos, não tenho um professor de educação especial, por exemplo, que fique ali na turma comigo, mas no contraturno, a gente nem se encontra. Eu não sou professora só da UERJ, eu sou professora de prefeitura também. Então, eu tenho esses dois contextos, né, que eu trabalho, essas duas experiências. E muitas vezes, eu, como professora de educação especial, não consigo encontrar com os meus colegas regentes. Então, assim, aquilo que cabe a mim, no meu papel de professor, o que eu posso fazer? Se eu não encontro pessoalmente com esse professor, dentro dali da escola, como que eu consigo conversar com ele? Será que é possível um momento de que a gente possa se encontrar? Ou então, plataformas digitais dos quais a gente usa hoje para compartilhar. Uma coisa que eu também muito aprendi ao longo de toda a minha trajetória é que nem sempre todo mundo vai comprar uma ideia de transformação. Mas alguém precisa começar. Porque alguém começando, outras pessoas vão ver e vai motivar outros também. E quando a gente fala num contexto de uma escola inclusiva, se a gente não assumir essa postura de agentes de transformação que quer fazer um trabalho que contemplem a todos, nós vamos perpetuar uma cultura de exclusão. Nós vamos perpetuar o capacitismo, nós vamos perpetuar o fracasso escolar, nós vamos perpetuar a desigualdade social. Então, como professores, a gente precisa ter, acima de qualquer coisa, essa responsabilidade e buscar formas de tentar superar essas barreiras que não são fáceis, não são. Eu sou professora de chão de sala de aula, eu sei que não é, entendeu? Mas é possível. É possível, talvez não seja possível todo o tempo, mas o tempo que seja possível que eu faça ser possível. E que isso possa ser um princípio meu ético que baseia o meu trabalho enquanto um professor que assume esse lugar de ser um agente da transformação. Obrigado, Tayane.
Eu acho que a gente já respondeu aqui todas as perguntas. A Tayane dialogou também com alguns estudantes aqui, responderam algumas questões. É um pouco pegando o gancho aí do que a Andressa trouxe também, né? A Tayane também apontou, né, as possibilidades, mas ela trouxe os desafios também da aplicação do DUA, não é fácil. Isso esbarra em várias questões, como a Tayane trouxe aqui, né, recursos materiais, de infraestrutura também da escola e de recursos humanos também. E nessa parte que nos cabe, a gente está tentando, né, com o projeto de extensão aqui, maximizar essas formações, né? Tanto aqui inicial do projeto, que a gente trabalha com estudante da licenciatura, quanto essa formação continuada, que a Andressa também tocou aqui no ponto, né? A palestra vai ficar gravada, vai para o nosso canal do YouTube, então a gente vai oportunizar, então, nossa parte que a gente também está fazendo um pouquinho, né? Essa construção aí colaborativa. Agradecer muito a Tayane pela sua disponibilidade em trazer um pouco do seu conhecimento aqui sobre o DUA, ela é pesquisadora da área. Depois a Tayane vai disponibilizar as referências também, para quem quiser se aprofundar mais no DUA. E é isso, Tayane, você quer fazer as suas considerações finais? A gente está se encaminhando para o final. Não, eu só tenho a agradecer mesmo por essa oportunidade. Eu acredito muito num movimento formativo que ele é colaborativo, né? Como eu falei, eu não vim aqui para dar palestra de nada. Eu estou nesse processo de construção também de conhecimento junto com vocês. E quando a Lais, a Andressa, né? A Júlia e todas vocês trazem um pouco também das experiências, das percepções, daquilo que vocês viveram. Isso também me forma enquanto profissional, e também como pesquisadora e também como humana, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar refletindo sobre essas práticas junto com vocês e a gente segue aí nesse processo, estou sempre à disposição. Se quiserem me contactar também, estou aqui disponível para a gente continuar aprendendo juntos, tá? Mais uma vez, Cleiton, obrigada por essa oportunidade e a gente segue aí juntinho, caminhando no campo da inclusão, que é um campo de muita luta. Obrigada. Obrigado, Tayane. Agradeço a Luana também, está aqui nos bastidores nos apoiando sempre. Pessoal, a Luana postou no chat a lista de presença. Não deixem de assinar, preencher ali com o nome completo, CPF, para a gente providenciar as declarações de vocês, tá bom? Agradeço a audiência até aqui. A professora Maria Eduarda está aqui na audiência também, pelo menos estava. Ela saiu. Ela é historiadora, professora do nosso departamento também, Tayane. Ela faz parte do projeto de extensão. E já dando spoiler, o seminário do dia 7 de abril vai ser uma das palestrantes, a professora Maria Eduarda, historiadora, e junto com o colega matemático, são pesquisadores da área da educação inclusiva. Então, a gente tem aí profissionais de diferentes áreas somando, né, para a gente ampliar a nossa visão aí sobre esse sistema, essa educação que a gente pretende inclusiva. Então, obrigado, pessoal, até aqui. Obrigado, Tayane. Obrigado, Luana. Então, vejo vocês aí no dia 7 de abril, no próximo seminário, nosso segundo seminário. Obrigado a todos e todas. Tchau, tchau, gente.